bem-vindos a um novo episódio do podcast da Embrionari, onde trazemos sempre a informação sobre a fertilidade do homem e da mulher, de uma forma acessível e informativa. Hoje eu tenho a honra de receber a Thaís Cerzedelo. Ela é diretora do Núcleo de Inovação da Procid, que é o primeiro banco de sêmen do Brasil. Atua tanto no congelamento de sêmen quanto na importação de amostras e tratamento de fertilidade. Tudo bem? Tudo bem, doutor. É um prazer inenarrável estar com você aqui, uma honra receber você aqui no nosso podcast da Embrionari. Eu que agradeço o convite para ter esse bate-papo aqui sobre a saúde masculina. Quando o congelamento de sêmen pode ser uma decisão estratégica para homens de diferentes idades, fases de vida e preocupações crescentes com a fertilidade masculina. Vamos falar baseado num livro que saiu há um tempo já, mas que ele é muito atual, de uma pesquisadora americana chamada doutora Swan, que ela traz uma preocupação crescente com o esperma humano. Segundo um livro da doutora Swan, em 2050 enfrentaremos 50% dos homens com problemas em engravidar. Então vamos falar muito sobre isso hoje e eu quero saber muita coisa desse universo masculino, já que todo mundo me conhece, eu sou ginecologista. Mas eu faço reprodução assistida e na reprodução assistida a gente tem que cuidar do casal, a infertilidade conjugal. Thaís, na visão geral de saúde reprodutiva masculina, dá uma enfocada em tudo, como é que a gente pode, então, abordar isso de uma maneira fácil e acessível para que nossos pacientes né, que estão em casa possam entender como é que funciona a saúde reprodutiva masculina? Perfeito. Então, vamos lá. A gente sabe que o homem ele produz espermatozoide ao longo da vida, né? Então, isso é esperado que a fábrica de espermatozoide, que é o testículo, ele não para. Diferente da mulher, que a gente tem aí uma menarca e uma menopausa, a gente tem um início e um final, o homem a gente tem, obviamente, o início, né, que acontece na adolescência, mas ele consegue produzir espermatozoide ao longo da vida. Mas muitos fatores podem prejudicar essa produção, né? Então, o próprio estilo de vida que a gente tem, as condições onde ele vive, a exposição à poluição, pesticida, às vezes pacientes que trabalham com raio-x, muito pode influenciar na saúde da fertilidade masculina. Então, hoje, cada vez mais estudos, a gente vai abrindo esse leque de tudo que pode afetar negativamente. Então, a gente já tem estudos com o uso do celular, né, principalmente se a gente guarda ele no bolso da calça, no bolso da frente, né, o aquecimento do testículo, ele é um fator muito crucial para a produção de espermatozoide. Vou trabalhar, ponho o laptop em cima da coxa durante a noite. Sim. Isso vai esquentar. Vai esquentar. O uso de roupas muito apertadas, ou até a pessoa mais sedentária. Então, eu tenho um trabalho que eu passo 100% do meu dia sentado. Eu não faço pausas, Então, tudo isso a gente sabe que ao longo da vida, a gente tem uma tendência a que tenha um impacto negativo na fertilidade, né, na produção dos espermatozoides. A gente conhece a Procid como um grande banco, né, de congelamento de sêmen, um banco que traz sêmen para tratamentos, né, a gente tem vários tipos de tratamentos envolvendo o esperma humano. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o congelamento do sêmen e as indicações para homens em diferentes idades. É uma opção congelar óvulo independente da idade desse homem? É uma opção que a gente tem para congelar os espermatozoides e fazer a preservação da fertilidade masculina. Eu acho que muito hoje a gente ouve falar na preservação da fertilidade feminina, mas não se fala na preservação da fertilidade masculina. E ela também é importante. Então, eu falei que o homem ele vai produzir espermatozoide ao longo da vida, mas não com a mesma qualidade. Uma coisa é uma qualidade seminal que eu tenho de um homem, né, novo, com os seus 20 e poucos anos, e aí aquele que já está com 50 ou mais para frente. Então, a indicação da preservação da fertilidade masculina, ela existe, ela tem que ser levada em conta, porque quando o paciente é novo, ele não pensa em ter filhos, mas ele também não sabe o que vai acontecer ao longo da vida dele. Então, acho que a gente tem que pensar no banco como um banco mesmo. Assim como a gente faz uma reserva, a gente guarda para um futuro que a gente desconhece.
Então, quando a gente tem essa reserva guardada, a gente pode, né, levar a vida um pouco mais tranquila, porque se ele tem sonho em ser pai, independente do momento da vida, ele sabe que a fertilidade dele está preservada, então que, né, aconteça o que acontecer, ele pode ficar despreocupado com essa questão. Eu acho muito importante falar do congelamento do sêmen, e muito pouco se fala. Eu não escuto muito abordarem essa tecnologia do congelamento. O congelamento, fala um pouquinho dele. Ele é congelado em quantos graus? O espermatozoide ele fica congelado em nitrogênio líquido a menos 196 graus. E muitas pessoas perguntam, mas eu tenho um prazo para utilizar esse material, né? Então eu vou congelar quando eu tenho 20 anos, mas eu quero ser pai depois dos 50. Não tem problema. Então a gente não tem um prazo de validade dessa amostra. Uma vez ela congelada, ela permanece com a qualidade inicial, né? Porque as células, a gente fala que ela entra em latência celular, ou seja, eu não tenho atividade. Então, a hora que eu descongelar, eu espero que ela tenha a mesma qualidade de quando ela foi congelada. E falando um pouquinho do congelamento, né, das indicações do congelamento, a gente tem as indicações clássicas, que são aqueles pacientes que vão passar por uma situação que pode ter a sua fertilidade, né, acometida, como os pacientes que vão fazer uma químio, uma radioterapia, ou os pacientes que vão fazer uma vasectomia. Esses a gente vê que ainda há uma indicação do médico ou uma preocupação maior. Mas a gente pode estender isso a vários perfis de pacientes, como, por exemplo, os pacientes que vão fazer um uso de anabolizante, porque quer ter uma aparência diferente, enfim. O anabolizante, ele pode ter um efeito negativo na fertilidade masculina. Então, o ideal é que congela antes e depois a gente não precisa se preocupar mais com a questão da fertilidade, né? Vou contar uma história pessoal. Eu conheço um cara que congelou porque ele teve um CA de tireoide. Eu tive um CA de tireoide em 2015 e eu fui orientado a congelar o meu sêmen porque eu ia fazer iodoterapia. Meu sêmen está congelado numa grande clínica, que inclusive é uma clínica que a gente fez parte na nossa formação. Eu conheço a Thaís já faz um bom tempo. A gente veio de uma pós-graduação do Sapiente, né? E aí, o chefe da clínica, o Dr. Edson, ele fez questão que eu congelasse o sêmen naquela época. Infelizmente, eu tive mais 2 filhos depois disso, mas meu sêmen está lá congelado, bonitinho. Eu queria que você falasse um pouquinho também. Há 2 meses atrás, a gente teve aqui um bate-papo sobre cirurgia bariátrica. E aquele paciente, homem, que está na espera de uma cirurgia bariátrica, ele foi chamado para fazer a cirurgia bariátrica. Você acha que é uma boa ele congelar esse sêmen antes de fazer essa cirurgia e por quê? Sim, tem alguns tratamentos que a gente sabe que pode afetar negativamente a fertilidade. A cirurgia bariátrica é uma delas. Então, né, lá atrás, quando teve o boom da bariátrica, eu acho que ninguém pensou que tinha esse efeito rebote na produção de espermatozoide. E a gente começou a ver na clínica os pacientes que eles eram saudáveis, eles não tinham problema nenhum na qualidade de vida, mas eles tinham feito a cirurgia bariátrica. Então, hoje, já é indicado para quem vai fazer a cirurgia para fazer, para congelar o sêmen, para não ter nenhum tipo de problema depois. Toda a cirurgia bariátrica leva a uma infertilidade masculina? Não. Mas algumas podem levar, né? Eu acho que a gente não tem que ser tão extremista de que tudo vai levar à infertilidade, mas a gente não sabe como o organismo da gente vai agir. Então, o ideal é que a gente deixe guardado o nosso material para, se a gente quiser e precisar usar no futuro, ele está lá guardado. E é importante a gente também frisar que existem alguns medicamentos que às vezes o paciente toma e que ele não sabe que pode afetar a fertilidade masculina. É isso que eu te perguntar agora. Então, a gente tem, né, esses medicamentos que eles falam milagrosos, que vai fazer emagrecer, vai fazer crescer cabelo. Então, a gente tem Eu já usei todos esses. E que a gente tem um efeito rebote, né? A gente precisa se atentar, a gente precisa ler a bula, né? Precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Alguns, quando a gente tira o medicamento, a fertilidade pode voltar, outros, ela não volta. O que vai depender é qual é o tipo de medicamento e qual é o tempo que o paciente faz uso desses medicamentos. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado aí do que a gente toma.
Estou com um paciente na minha frente de 22 anos. Na verdade, ele é um conhecido, né? Porque todo mundo sabe que eu faço ginecologia, obstetrícia e reprodução humana, mas ele é um conhecido e vem comigo para a gente conversar. Né? Ele está tomando testosterona, 5-alfa-redutase, né? Que é o remédio para não cair cabelo, né? E fez uso há pouco tempo de Ozempic. Será que eu preciso orientar esse meu conhecido para procurar um banco, né, e avaliar, né? Será que o jovem ele precisa se atentar a isso agora ou só na hora de querer engravidar alguém e ver que tem um problema para não consegue engravidar, uma infertilidade masculina? Quando a gente é jovem, a gente tem várias opções na vida, né? Inclusive congelar o sêmen. Então, esse seu paciente, ele tem todos os indicativos de que a fertilidade dele pode estar comprometida. Então, eu falaria para ele, se ele pretende continuar usando esses medicamentos, vamos ver se ele ainda não foi comprometido. Se ele não foi, vamos fazer a preservação da fertilidade. Eu acho que a gente tem que abrir aí, né, um pouco. Congelar sêmen é muito mais fácil do que a gente congelar óvulo. Às vezes, em uma coleta seminal, a gente já consegue guardar, né, 2, 3 tentativas, né? A gente consegue fracionar esse ejaculado em várias amostras, em várias alíquotas, e às vezes em uma coleta ele já consegue ter ali 10, 12 amostras congeladas para um futuro. A gente parte de uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, esse paciente, quando ele é jovem, ele pode descobrir alguma doença, desde um câncer, como um diabetes, enfim, todas essas doenças que podem interferir na fertilidade. Uma doença que começou a subir bastante, né? O CA de testículo, câncer de testículo, e começou a aumentar bastante depois da pandemia, né? Então, isso... E a gente esqueceu também de falar que na pandemia a gente teve uma depressão maior por parte da população, efeitos da pandemia, do lockdown, né? O burnout. Sim. E isso implica em uso de antidepressivos, de ansiolíticos. Será que essas medicações em si podem trazer alguma coisa pro esperma? Sim, eu ia chegar lá. E a gente fica aberto a essas coisas da vida que a gente não sabe, né? De um dia para a noite a gente estava trancado dentro de casa, então a gente comeu mal, a gente trabalhou mais, a gente ficou mais sedentário. Então, qual que é o impacto disso, né? Que a gente vai ter ao longo da vida? Assim, não teve nenhum estudo que o COVID, né, alterou a qualidade seminal. Ele sim tinha presença de COVID no testículo, mas que foi um efeito passageiro, mas pode, né, a gente não sabe o que vem pela frente, pode vir outra coisa que acometa um pouco mais, de forma mais grave, essa fertilidade. Então, quando a gente é jovem, a gente tem a possibilidade de guardar, vamos guardar para o futuro. Eu acho que sim, é indicativo. A gente está cada vez mais sujeito ao estresse do dia a dia, então o próprio estresse altera a nossa qualidade de vida, que pode alterar a qualidade do nosso sêmen. Então, uma coisa vai puxando a outra e a gente não sabe onde isso vai levar, né? Vai levar ao seu consultório daqui a alguns anos. E cada vez mais, isso que a gente falava agora no nosso podcast sobre a bariátrica, sobre a obesidade, sobre o impacto na fertilidade, né? Hoje a gente está vivendo uma pandemia de obesidade, sim, junto com a infertilidade. E quando a gente fala de pandemia de infertilidade, 1 a cada 6 casais está sofrendo com a infertilidade. No meu consultório, quase 50% dos meus casais, eu tenho um fator masculino grave para avaliar. E aí fica a dúvida, será que esse paciente vai precisar interpretar que ele precisa de ajuda só na parte quando ele vai procurar ter filho? Ou antes mesmo ele pode se prevenir, pode pensar num futuro lá para frente, mas ele já congelou o óvulo? Quantos jogos de futebol ele vai ter que jogar para ter um trauma testicular e procurar ajuda? Ou falo mais, a gente tem uma doença que ela passa-se como assintomática ao longo da vida, que é a varicocele, onde eu tenho aumento da temperatura no testículo por uma deficiência vascular, né? E aí eu tenho só 60%, se não me falha a memória, tem complicação e vai ter sintoma e vai procurar um médico. Os outros 40%, né? Sem contar que o médico pode não detectar, e eu preciso de um ultrassom com Doppler testicular para achar essa varicocele.
Com pacientes com varicocele, você acha que vale a pena o urologista pensar no congelamento, mesmo após a cirurgia? Eu acho que cabe a gente pensar antes da cirurgia até e fazer o acompanhamento. Porque, obviamente, a varicocele ela é uma doença que afeta negativamente a fertilidade masculina, isso já está muito descrito na literatura. A ideia, aí você vai falar assim, mas o uro não vai operar a varicocele para melhorar a espermatogênese? Sim, a expectativa é essa. Mas toda cirurgia é uma cirurgia. Então, o paciente vai estar sedado, pode ter complicação, a gente pode ter sucesso como pode não ter. Existem N causas que saem da mão de qualquer médico que está ali fazendo a operação com o paciente sedado. Então, é uma cirurgia, muita coisa pode acontecer. A gente quer que melhore, mas se não melhorar, se a gente não tiver o retorno, a gente pode ter o sêmen preservado, né? Então, eu acho que vale sim a pena a gente congelar pré-varicocelectomia. Melhorou, voltei, está tudo ótimo. Perfeito, você tem o guardado e você tem o seu ejaculado de agora. Pode fazer um antes e depois, de repente. Sim, né? sim, é o melhor cenário. Sem contar naquela criança que nasce com o testículo lá em cima, chama de criptocridia. Isso. Como é que... hoje em dia está fácil de avaliar isso, mas na época que ele nasceu não foi tão fácil, ele não fez identificação e ficou infértil. Falando nisso, exames. A Procid faz exame ou é só um banco e foi o primeiro grande banco brasileiro de esperma? Não, a Procid ela também é voltado para fazer todos os exames para a saúde masculina. Então, tanto a análise seminal, né, que a gente chama do espermograma, a gente tem uma equipe de andrologistas montadas, a gente tem um espaço com o acolhimento para o paciente. Então, quando ele chega, ele é atendido na recepção por 2 meninos, que a gente entende que nas clínicas, às vezes, só tem mulher, e o paciente chega lá para colher um espermograma, ele já não está muito à vontade de fazer o exame, aí chega lá, né, é uma coisa... Ou seja, é um atendimento individualizado e personalizado. A gente tem 3 salas de coleta, onde ele tem a televisão, ele pode fazer o espelhamento do celular, as salas têm o isolamento acústico, então ele chega, ele fica numa recepção separada, né? Então, assim, a gente tem não só um laboratório montado de qualidade para fazer todos os exames, como também uma equipe e uma infraestrutura para receber todos esses pacientes. Legal. Então, e falando em avaliação da fertilidade masculina, quais os exames que você acha e elenca? Eu sei que tem um que só faz na Procid, né? Fala um pouquinho deles para mim. Então, vamos lá. A gente faz o espermograma. O nosso espermograma, ele já vem com uma capacitação seminal, que é para os pacientes que vão fazer a fertilização in vitro ter uma ideia do que eu espero desse sêmen pós-processamento. A gente tem o laudo com fotos, para ele também participar um pouquinho, né, do que a gente está vendo. Muitas vezes o paciente, a gente fala muito do espermatozoide, ele nunca viu um espermatozoide, então ele tem a foto, né, da morfologia dele. A gente faz o teste de fragmentação do DNA espermático, que esse teste é um teste auxiliar ao espermograma. Então, o que ele vai avaliar? Como que está esse material genético dentro do espermatozoide. Então, o DNA ele é uma fita que tem que ser contínua, e aí a gente tem várias intercorrências que ela pode estar quebrada, ela pode estar fragmentada. E por que esse exame é importante? Porque quando eu tenho uma fragmentação elevada, eu posso ter, o clássico é o aborto de repetição. Então, a paciente, né, a esposa vai engravidar e vai perder esse embriãozinho, ou eu posso ter embriões de baixa qualidade. Então, muita coisa está envolvida, né, com a fragmentação do DNA espermático. E a Procid, sendo pioneira, né, ela traz aí um teste que é o teste do estresse oxidativo. Então, ele é um terceiro exame auxiliar, além do espermograma, fragmentação, o teste do estresse oxidativo. O que eu vou avaliar no estresse oxidativo? A gente sabe que o estresse oxidativo pode levar a uma fragmentação do DNA espermático. Então, ele vai auxiliar o médico a fazer o tratamento. Então, eu posso ter a fragmentação vinda por um estresse oxidativo. Eu posso ter um estresse oxidativo alto, mas que ainda não levou a uma fragmentação. Então, o médico vai ter um pouquinho mais de cuidado para esse paciente não chegar à fragmentação.
E assim a gente vai dando aí diretrizes para ter um diagnóstico masculino mais conciso, para que a gente tenha um sucesso aí nos tratamentos de fertilização, ou não a fertilização, né, mas a gestação em casa. Bacana. A inseminação intrauterina, ela veio antes da fertilização in vitro, né? Uma das coisas que a inseminação trouxe é a capacitação espermática. Então, a gente tem indicações para esse casal do fator masculino para procurar um tratamento de alta complexidade, que é a fertilização. Se a concentração espermática ela tiver até 5 milhões ou mais, eu ainda consigo fazer uma inseminação. Se ela estiver abaixo de 5 milhões, é recomendado que se faça até um procedimento de alta tecnologia, que é uma injeção do esperma dentro do óvulo, para que eu consiga fazer, então, o embrião, que é a ICSI. Como você vê, a fragmentação do DNA espermático ganhando mais e mais valor para o médico que faz a parte de reprodução assistida, e se você acha que a fragmentação ela deveria ter em todos os espermogramas, ou seja, se o médico pede o espermograma, por que não pode pedir junto a fragmentação? Lembrando que a Anvisa ela não recomenda, que a ANS, melhor, não faz que os convênios paguem a fragmentação, e esse valor é um pouquinho mais caro por conta da fragmentação. Você acha que é necessário fazer uma fragmentação? Essa pergunta, ela, né, deixa a gente meio assim, sim ou não? Eu acho que a gente tem que pôr na balança, né, o quanto que esse paciente está investindo, não só de dinheiro, mas de tempo, de disponibilidade e até do aspecto emocional num tratamento de fertilização. Né? Então, eu acho assim, a fragmentação é um exame que tem um valor mais elevado, o convênio não cobre, não dá reembolso, mas o quanto que eu posso, né, o quanto de informação que ele traz de forma tão importante que, de repente, pode ser essa informação que faltava para a gente ter o beta positivo. Então, eu acho que a gente tem que colocar um pouquinho na balança aí o que ele me dá de informação versus o custo dele, então, o custo-benefício. Então, eu acho que a gente também lá procede pensando em agregar mais informação. Então, se você vai fazer um exame ou se você vai fazer 2 exames, a gente acaba dando aí um desconto progressivo, porque a gente entende que é difícil, os tratamentos por si só já têm um alto custo, então a gente ajuda, né, no que a gente pode para poder ter mais informação, o médico ter mais informação nesse diagnóstico do casal. Porque isso explica aquele casal que o homem tem um espermatozoide limítrofe, né? Tem um espermograma no percentil 10. Quando eu falo percentil 10, é o mínimo para se poder engravidar. E ele está vindo de 3, 4 abortamentos na sequência, a gente não sabe mais de onde, né? Ou aquele casal tem uma infertilidade sem causa aparente, né? Que isso existe sim, tem muita gente que fala que não existe, que é falta de procurar, né? Mas a fragmentação ela pode estar alta e está explicando, que é a nossa próxima pergunta. Então, eu acho que a fragmentação, sim, ela deve ser uma propedêutica básica para o casal. Muitas vezes na literatura isso está como propedêutica avançada, mas eu não peço espermograma sem fragmentação, por muito que você falou. Ele não está gastando dinheiro, ele está gastando o tempo dele, ele está gastando sucesso reprodutivo. Eu vou fazer uma fertilização. Se ele tem uma fragmentação aumentada, a gente fez várias coisas para tentar melhorar essa fragmentação. E mesmo assim, no laboratório, a gente tem várias tecnologias que a gente pode fazer para aquele casal onde eu tenho uma fragmentação aumentada no DNA espermático. Então, o Zymote. Eu posso usar várias tecnologias no laboratório, se eu sei antes que esse paciente tem uma fragmentação. E isso fala muito do livro da doutora Swan, onde ela avalia documentos, literatura de 1950 e vai tecendo várias recomendações, vai avaliando, e nisso a gente tem um decréscimo de até 1% há décadas, né, do DNA espermático, do espermograma, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da leitura do espermograma. Ele mudou muito. Antigamente a gente pensava que a gente tinha ter que ter muito mais, né, morfologia para poder engravidar, mas hoje em dia isso caiu bastante. A gente precisa ter um percentil 10 no mínimo de 4%. Fala como é que o Kruger chegou nesse 4%. A gente, ao longo dos anos, né, dentro do laboratório, essa análise seminal também foi mudando. Então, o que rege a gente dentro do laboratório são os manuais da Organização Mundial da Saúde. Então, o primeiro foi lançado lá em 1980. Então, ele ainda era bem rudimentar. Então, achava assim, tem um espermatozoide, ele está móvel, está fantástico.
Ao longo dos anos, né, a gente foi estudando e foi vendo que não é bem assim. Então, a forma como ele se move é importante, a morfologia dele, afinalada, é importante. Então, a gente foi criando mecanismos para ter uma análise mais fidedigna. Então, de 1980 até o último manual, que foi de 2021, a gente vê nitidamente uma queda nos valores, né, que a gente chama de referência, desde 1980 até, vamos falar, 2010, que foi o último que teve um valor taxativo de referência. Então, a gente vê uma queda na concentração de espermatozoide, na motilidade espermática, no volume desse ejaculado, na questão que eu espero, né, um teste que a gente faz, que é o teste de vitalidade, que é para falar daqueles espermatozoides que efetivamente estão vivos, independente de ter motilidade ou não. E a morfologia foi o parâmetro que mais sofreu. Então, a gente sai aí de 1980, que a gente esperava que para ser normal ele tinha que ter 80% dessas formas normais, até os dias atuais que a gente acredita que 4% é um cenário mais do que ótimo e é difícil a gente ter esses 4%. Então, por um lado, a gente foi aprendendo a avaliar, aprendendo a entender qual daqueles espermatozoides é o que tem mais poder de fazer uma fertilização, seja ela in vitro ou não, e os métodos de avaliar. Então, ao longo dos anos, né, corroborando com o que a autora fala no livro, a gente vê uma queda nessa concentração que a OMS determina como o esperado para engravidar. Os artigos anteriores de Cipriani já mostravam que se você faz a mesma amostra em vários laboratórios diferentes, a gente tem avaliações diferentes. Né? Então, é muito subjetivo você avaliar o espermograma. Como é que é feito o espermograma? Conta pra gente. Depois que eu vi como é que é feito, é mágico a avaliação. Sim. Ela é subjetiva? Não. Ela tem que ser feita por técnicos bem treinados. Tá? Ela é subjetiva no que a gente diz assim, o mesmo paciente ele pode ter uma flutuação na análise seminal. Como assim? A análise seminal, né, a produção do espermatozoide, ela é muito variável conforme, principalmente, os dias de abstinência. Então, quanto maior a abstinência, maior a concentração de espermatozoide, mas eu aumento em concentração e eu caio em qualidade. Então, quando a gente fala, vai colher um espermograma, o médico passa a abstinência. De 2 a 3 dias, de 2 a 7 dias, cada um tem um parâmetro que ele quer que siga. Por quê? Porque aquilo é importante. Então, ele tem uma flutuação conforme a abstinência, conforme o bem-estar que ele está no dia. Então, se naquele dia ele pegou um super trânsito, chegou atrasado no laboratório, o carro quebrou, né? Aqui em São Paulo chove para tudo. Então, o próprio bem-estar do paciente pode fazer com que eu tenha uma concentração maior ou menor. Então, por isso que a sala de coleta ela é muito importante. Então, no Procid a gente tem... Por que eu falei que a sala tem um isolamento acústico? Para ele se sentir à vontade, diferente de quando você vai colher numa sala onde o ambiente é super barulhento, enfim, tudo isso pode influenciar. E a análise, ela começa assim que o paciente ejacula. Então, o material foi coletado, ele tem que ir imediatamente para o laboratório. Um dos primeiros parâmetros que a gente avalia é a presença da coagulação espermática, que para quem está tentando ter um neném em casa, ela é muito importante. E isso, se eu vou deixar esse material parado por 30 minutos, eu já perdi esse parâmetro. Então, a análise começa assim que eu tenho o término da ejaculação, esse material vai imediatamente para o laboratório e lá a gente tem todas as condições de deixar ele mais fisiologicamente, né, feito, avaliar essa coagulação, esse material, se ele quer fazer, e aí eu avaliar motilidade, concentração, se ele tem uma infecção ou não, avaliar com calma essa morfologia. Então, né, você falou que tem uma variação de resultados entre laboratório para laboratório. Então, a avaliação do espermograma, ela é muito do que o andrologista está lendo. Se eu não tenho um técnico, né, uma pessoa que é altamente especializada para enxergar aqueles parâmetros, tem muita informação que eu vou perder. E o que eu falo, né, e eu bato muito nisso junto com os meus andrologistas, ver o normal é fácil, o difícil é ver o alterado. Então, a gente espera, vou ler aquela lâmina de morfologia, eu vou esperar os normais. Mas espera aí, o que esses alterados estão me dizendo? Né? Eu tenho células muito imaturas, ele pode estar entrando numa parada de maturação.
Então, eu acho que o espermograma, ele acaba indo muito além, né? E quem está no laboratório acaba sendo os olhos do médico dentro do laboratório. E eu tenho que estar atenta a qualquer informação que isso me traga, que não está lá bonitinho descrito do laudo, mas que eu já, com a experiência, eu vou me atentar e falar, opa, isso aqui é importante que o médico saiba. Então, ele é dependente, ainda bem que ele é dependente, porque a gente consegue ver outras coisas que não a máquina programada lê sempre o mesmo parâmetro. A espermatogênese ela dura de 72 a 85 dias. Então, esse é um recorte de 72 dias atrás. A próxima frota de espermatozoide pode ser melhor. Então, de repente, ou não, né? Ou não. Na maioria das vezes, não, né? Pior. Por que não? Porque está muito relacionado ao livro da doutora Swan, que o título do livro é Countdown, contagem regressiva. Segundo ela, em 2050, metade da população masculina reprodutiva vai ser infértil. Isso leva a gente a ter uns pensamentos em relação à fragmentação. A obesidade, por exemplo, aumenta o estresse oxidativo e esse estresse oxidativo vai levar a uma fragmentação de DNA espermático. O estresse do dia a dia, quase ninguém é estressado hoje em dia. As medicações que você bem falou anteriormente, são várias meta-análises que mostram que a doutora está errada. Né? Então, sempre quando ela fala alguma coisa, vem uma meta-análise falando que não, que depende do laboratório que está sendo investigado, enfim. Um estudo que eu gosto muito é um estudo dinamarquês, onde ele vai avaliar os homens que estão no exército e faz a coleta seminal desses homens e vai fazendo ao longo do tempo. E eles encontraram um decréscimo importante da concentração espermática. Então, é uma coisa que está acontecendo. Sim. Seria a extinção da raça humana, né? E aí eu penso, será que fazem o congelamento antes de fazer uma esterilização, né, uma vasectomia? A gente tem alguns pacientes que vêm preocupados com isso. Mas ele vai fazer a vasectomia porque não quer mais ter filho. Sim, não quer mais ter hoje. E amanhã? E depois? Né? A gente nunca sabe o futuro. Então, como a gente falou, é uma reserva para um futuro que a gente desconhece. Então, se a gente tem a opção de guardar, por que não guardar? Então, a gente tem alguns pacientes que eles vêm, ou às vezes a gente vê que a vasectomia, ela é uma questão, às vezes, de um planejamento familiar, ou de uma condição feminina. A minha esposa não pode tomar anticoncepcional, a gente acabou de ter um bebê, quer continuar tendo relação, né? A gente não tem outro método de anticoncepcional, a não ser uma tabelinha, um coito interrompido, que não são métodos 100% eficazes. Então, o marido vai, ele guarda o material, às vezes se o material é bom, a gente consegue até fazer uma inseminação depois com esse material descongelado. Então, assim, também ela entra como não querer ter filho. Quero, mas não quero neste momento. Também pode pôr aí como uma condição de um planejamento familiar. E quando a gente fala para o urologista, né? Você congelou antes de fazer a vasectomia? Não, porque se de repente ele mudar de ideia, eu posso tirar de um outro lugar. Ele faz a punção do epidídimo para tirar esse espermatozoide. Mas se ele tem um sêmen congelado, por que ele vai ter que se submeter a uma cirurgia para obter esse esperma? Não seria mais fácil a gente congelar? E outra, né? Eu acho que quando ele congela mais novo. Hoje a gente tem alguns estudos que falam que a idade paterna está diretamente ligado a um aumento do autismo. Então, não é só a qualidade seminal, não é só aquele espermatozoide, consegui um espermatozoide por punção de epidídimo, punção de testículo, né? Como é que está a saúde desse homem, como é que está a idade, o que a genética nos traz disso para o futuro, né? Então, hoje a gente consegue ter estudos que vão nos dando cada vez mais diretrizes de congele seu material, preserve a sua fertilidade, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então você vê com bons olhos aquele garoto que está entrando na faculdade agora fazer o primeiro espermograma para se conhecer, para conhecer eventuais doenças. Eu acho que isso é importante, não só na hora, né, dele querer ter filho e descobrir uma infertilidade masculina, mas ao longo dos anos ele pode se cuidar e pode congelar. A gente sabe que hoje o adulto
jovem, né, os de 40 e mais, ele pode, então, mudar de ideia e querer fazer um ciclo de anabolizante, mas antes ele vai congelar os ovos. Eu já estou... Pouco se fala em congelamento de esperma. Então, Sim. eu queria convidar a Procid e fazer uma parceria com o Embryonary numa campanha que a gente vai falar no finalzinho do nosso podcast. Para provocar um pouco quem está assistindo a gente agora, né? Por que é importante, então, cada vez mais cedo, a gente pensar em congelamento? Porque a gente, né, acho que ao longo, a gente falou bastante que a gente não sabe o que vai acontecer no nosso futuro e a gente não sabe o que nos espera, tanto da nossa saúde como uma saúde do ambiente onde a gente vive. Então, quanto antes a gente conseguir ter esse material congelado, melhor. A gente não sabe o que pode acontecer numa partida de futebol, se de repente o testículo vai encontrar com uma chuteira aí no meio do caminho, se a gente vai passar por uma pandemia, enfim, eu acho que a gente deixa, né, isso congelado, deixa guardado para o futuro. Acho que você tocou num assunto muito importante, né? Então, a menina, quando ela menstrua, a mãe pega e leva para o ginecologista. E o menino? Ele vai procurar o médico quando? Quando ele tem um problema. Então, assim, a menstruação não é um problema. Ela é uma quebra, né, da idade da menina. E o menino também. Ele começa a produzir espermatozoide, né? Então, por que não já a gente criar essa cultura de o quanto antes ele ter um médico de confiança que ele possa ir para ver, avaliar, fazer um espermograma, né? Aí eu te devolvo a pergunta. Quantos pacientes chegam para você no consultório tentando engravidar e nunca fizeram um espermograma na vida? Se eu te falar que mais de 75%, você vai acreditar? Claro. Né? Então, assim, é lógico que eu estou no meu consultório e lá é um núcleo muito viciado de pacientes, porque muitas me procuram por não conseguir engravidar. Mas se você for pensar que ao longo do tempo e a experiência está mostrando para a gente que está caindo, olha o que a gente come, olha o estresse que a gente passa no dia a dia, né? São Paulo quase não tem trânsito. Vindo para cá, a gente quase não teve trânsito nenhum para chegar aqui. Não, e a qualidade do que a gente come, né? Acho que você tocou um ponto importante. E eu acho que muito a gente julga o fast food, as frituras, os enlatados, mas e a qualidade, né, dessa fruta, dessa verdura que a gente come e acha que está sendo saudável, né? Sim. Então também tem esse outro viés. Óbvio que se a gente parar para pensar, a gente não sai da bolha. Não come mais nada. Mas tem que tomar um pouco de cuidado. Tabagismo, alcoolismo, tudo isso. O álcool ele é terrível para o testículo, né? Sim. E você tocou um assunto bem interessante na exposição viral, que o Covid ele foi tudo bem, o Covid não trouxe prognóstico desfavorável para o homem, mas em 6 meses ele piorou. Sim. O paciente que foi entubado no Covid, ele teve uma piora importante no esperma, graças a Deus é temporário, durou 6 meses, mas ele machucou um pouco lá. Será que até hoje continua? Você tocou muito bem nesse assunto. Então, quando a gente trata, né, você falou bem, a gente não trata o homem e não trata a mulher, a gente trata o casal. Então, eu já passei por, às vezes, pacientes que ele foi congelar porque ele ia fazer uma viagem ou ele ia fazer um tratamento que ele precisava tomar algum certo tipo de medicamento que ia piorar a espermatogênese, mas que ia voltar. Mas que ia voltar dali 1 ano, 2. E ele falou assim, mas a minha mulher não tem esse tempo. Então, é um planejamento familiar mesmo. Eu vou congelar, vou fazer o tratamento e tudo bem, e em paralelo a gente vai tocar o tratamento da fertilização, enfim, porque ela não tem esse tempo. Então, às vezes é isso. Às vezes você se encontra num período da vida em que você encontra uma parceira e a parceira não tem tempo. Então, se você tem o seu material guardado, fala, tudo bem, hoje eu estou fazendo uma hormonioterapia, sei lá, eu passei por um tratamento de câncer, hoje eu não posso ter o meu material ejaculado, mas eu tenho a minha reserva, então tá tudo certo. Bom, se é para provocar, vamos provocar, né? Tem métodos alternativos de coleta, né, que a gente sabe, vai coletar do epidídimo, do testículo, enfim, dá para congelar desse jeito, né? Mas e quais são as outras formas de congelamento que a gente vê para uma paciente que vai transicionar, né? Fala um pouquinho dessa forma de congelamento de esperma numa paciente. O banco, ele tem as indicações clássicas, né? Que é aquele paciente que vai fazer a quimio, a rádio, enfim, que vai passar por algum tratamento que possa afetar a fertilidade.
E para esses pacientes que querem fazer a transição de gênero e vão tomar hormônio, mudar, né, as suas características. Desculpa. A gente pode voltar à pergunta? Quer voltar? Voltar? Gente, É que ela é uma pergunta complicada. e é bem na pergunta chata. Não é chata, mas... Quando você... Pode já? Deixa Recuperar. você falar. Pode ir, desculpa. É para provocar? Vamos provocar, então. A gente sabe que existem outras formas de coleta, como a coleta direta no epidídimo, com congelamento, no testículo, congelamento. Mas, falando em indicações, existem outras indicações fora as clássicas do congelamento de esperma, por exemplo, na transição de sexo? A gente tem alguns pacientes que procuram a gente justamente por isso. Então, ela está no momento da vida em que ela vai fazer a transição de gênero, né? Então, ela vai tomar hormônio, vai fazer, às vezes, até a cirurgia para mudar de sexo mesmo. E aí, o ideal é que ela faça o congelamento para poder ter os filhos no futuro. Então, geneticamente, os filhos serão, né, dela. E ela fez essa reserva justamente pensando em todos né, tudo que pode acontecer nessa transição, com todos os encargos que ela vai fazer de hormônio, enfim. Então, é uma opção, sim, é uma opção segura, pode ser feita. A gente já tem recebido diversas pessoas nessa situação. Falando um pouquinho do banco da Procid, a gente tem várias indicações também de trazer esse esperma. Esse esperma é trazido da onde? A gente tem um banco brasileiro, a gente tem um banco americano e um banco europeu, é isso? Isso. Então, mudando um pouquinho, né, de assunto, acho que muita gente está falando da fertilização, né, da preservação da fertilidade, mas para aqueles pacientes, né, que não fizeram a sua preservação e que hoje chegam com uma azoospermia, então não tem os próprios espermatozoides, a Procid, ela tem o Banco de Sêmen Nacional, né, o Banco de Doadores, e a gente tem 2 parceiros, o Banco americano, o Seattle Sperm Bank, e o Banco Europeu, o European Sperm Bank. Então, esses são doadores triados, congelados. Alguns dos bancos parceiros já estão no Procid, a gente já tem esse material à pronta entrega para aqueles casais que precisam de um sêmen e não fizeram a reserva, né, do marido que tem o fator, né, ele é estéril, ou para os casais homoafetivos femininos, para as mães que querem partir para uma maternidade independente. A gente também tem o banco de sêmen de doadores para quem precisa do material seminal. Vamos falar um pouquinho desse banco. Então, assim, a minha paciente me procura, ela não quer esperar, mas ela gostou do padrão europeu, então ela quer que o esperma dela venha da Noruega ou da Dinamarca, porque ela quer um loirão de 2 metros de altura. De olho claro. De olho claro. Ela consegue ver a foto e escolher o esperma daquele doador? Sim. Então, os bancos, tanto o europeu quanto o americano, eles permitem que a gente mostre a foto do doador quando bebê. Então, se é uma coisa importante para a decisão, os bancos têm, a gente está disponível, está no site do Procid. Se ela entrar lá e colocar, eu quero um banco internacional, acessar o perfil do doador, ela já vai conseguir ver a fotinho lá dos doadores. E isso é muito fácil, o próprio médico vai dar como que a paciente vai entrar na internet, e tudo isso ele é feito de uma maneira muito clara pela Procid, né, porque eu já tive várias pacientes que a gente já teve esse projeto. E aí ela vai, então, escolher. E aí, quanto tempo que demora para essa amostra chegar ao Brasil e para ela fazer o tratamento dela? Tá. A gente tem 2 tipos de amostra. Tá? Então, a gente tem as amostras internacionais que já estão no Procid. Então, a gente tem um pool desses doadores que a gente já tem à pronta entrega. Então, aqui em São Paulo, você vai falar quanto tempo demora. Se você escolheu, gostou, fez todo o processo, né, de assinatura de contrato, o pagamento da amostra, no dia seguinte ela pode chegar na clínica. Para os pacientes que estão fora do estado de São Paulo, demora um pouquinho mais, mas esse pouquinho mais são 48 a 72 horas, né, entando tudo certinho, a gente faz a entrega. Se ela gostou de um perfil que, por acaso, a gente não tenha a pronta entrega,
Aí a gente faz o processo de importação personalizada, isso demora um pouquinho mais, demora em torno de uns 50, 60 dias para a gente ter essa amostra disponível para a clínica. Mas também é um procedimento que é possível ser feito. Thaís, trouxe o meu esperma, deu certo, engravidei e tive meu filho. Lembrando que a taxa de gravidez em casa não é ter o parto em casa, gente. É levar o bebê para casa. Essa, para a gente que faz reprodução, é a melhor taxa que existe. Sim. Porque nosso sucesso não foi só gestar, e sim ter o parto e ficar com o bebê em casa. Então, é a melhor taxa para a gente. Engravidei, tive meu filho e gostei tanto do processo que eu queria o mesmo sêmen. Eu consigo esse mesmo sêmen? Essa é uma pergunta difícil. Muito provavelmente, pode ser que não. O que acontece? Então, até você fazer o tratamento, o bebê nascer e você resolver ter o segundo filho, isso a gente demanda aí de um bom tempo. Então, para quem quer, eu quero ter o segundo, o terceiro filho e manter o mesmo doador. Então, a gente aconselha que compre mais de uma amostra, pode manter com a gente. Então, eu vou ter essa amostra reservada para paciente, guardada no interior do ProCid, e quando precisar, a gente disponibiliza para a clínica, né? Seria o banco dessa paciente guardando a reserva, né, do material seminal dela junto com o ProCid. Thaís, dá para conversar com você a tarde inteira, está tão gostosa essa conversa. Eu gostei muito de saber que a fertilidade masculina ela pode ser preservada e tem que ser preservada. Deixa para a gente uma mensagem para os nossos ouvintes sobre a saúde reprodutiva e sobre o congelamento do sêmen como uma das ferramentas mais importantes que a gente tem hoje e que é muito pouco falada. Então, deixa uma mensagem acerca disso. Eu acho assim, para quem está nos ouvindo, pretende ser pai, não agora, mas um dia, faça a sua reserva. Guarde seu material seminal e tire isso da sua cabeça. Então, eu quero ser pai, não sei quando vai ser o melhor momento, então eu tenho a minha reserva, eu sei que aconteça o que acontecer, se eu passar por uma pandemia de novo, enfim, eu posso tomar a minha testosterona, tomar o meu remédio para cabelo, posso ficar tranquilo, porque a minha reserva ela está guardada, ela fica com a gente na ProCid, a gente vai tomar todo o cuidado para armazená-la, pode ficar tranquilo, podem ir visitar as amostras congeladas, a ProCid deixa assim a porta bem aberta, né? A gente recebe bastante as pessoas que querem ver onde o material está sendo guardado, então pode ir. A gente está guardando o seu maior tesouro, né? Que é a sua paternidade que a gente está guardando. Pode ir, o ProCid está de portas abertas. Thaís, se eu quiser, eu não, né? Mas se alguém quiser ser doador anônimo, ele pode ser doador anônimo? Pode. Então, no Brasil, né, diferente do que a gente falou das fotos do Banco Internacional, no Brasil, essa doação ela é anônima, ela não pode ser remunerada. Então, os nossos doadores, eles fazem isso e fazem isso de coração. No site do ProCid, você vai ver que eles deixam uma mensagem, você vê que é uma mensagem cheia de amor. Para quem tem interesse em doar, entre em contato com a gente vai fazer todos os exames que a Anvisa nos pede, exames sorológicos, vai passar com um urologista para fazer uma avaliação clínica. Então, a gente tem toda uma regra que a gente precisa para aceitar, né, esse doador, mas eles são muito bem-vindos, porque ajudam a muitas famílias construírem os seus sonhos. Maravilha, maravilha. Tanto é verdade que a gente vai lançar... E antes de falar na nossa campanha, quanto custa para congelar o nosso sêmen? Não é tão caro. Se a gente pensar que a gente está guardando os nossos filhos, né, a gente está guardando o nosso sonho, então a gente tem a taxa que a gente tem para fazer a coleta e o congelamento e uma taxa que a gente fala de uma taxa de manutenção. Tá? Então, eu acho que as taxas a gente também pode discutir. O ProCid a gente tem, obviamente, o nosso preço de tabela, mas a gente sempre está aberto ao que cabe na necessidade de cada um. Muito bem, então agora chegou a hora de a gente lançar a nossa campanha, a campanha de congelação de esperma masculino independente da idade. A Embrionary ProCid, quem ama congela, a hashtag, que a gente vai lançar hoje, né, foi uma hashtag que a gente combinou aqui, para dar luz a essa informação,
que é uma informação muito, muito relevante, mas que é pouco falada, né? O congelamento de esperma, ele ganha notoriedade num tempo onde o menino ele vai vendo com o tempo a sua reserva espermática cair. Muita gente tem a falsa impressão que isso não vai acontecer e vai ter a surpresa quando tiver dificuldade para engravidar. Então, se você está vendo esse podcast, se você está escutando esse podcast e tem alguém que está passando por isso, manda esse podcast para a pessoa ouvir, para a pessoa assistir no YouTube, no Instagram, porque é uma recomendação muito importante que a Embrionário e o ProCid fazem. A gente está levantando essa campanha porque a gente viu a necessidade de propagar mais essa informação, uma informação muito relevante nos dias atuais em que vivemos. Thaís, eu quero te agradecer demais, honrado por estar aqui, foi um programa muito legal, adorei descobrir mais sobre o universo masculino. O ginecologista que faz reprodução, ele tem que se empenhar mais na saúde masculina. Uma forma que a gente pode fazer isso é levantando essa bandeira, e eu acho que isso vai deixar muito mais pronta a nossa população e vai diminuir e mais a doença que hoje é uma pandemia, que é a infertilidade. Thaís, muito obrigado. Agradeço a todos da ProCid, Patrícia, a doutora Vera, e de coração vocês fazem parte da Embrionário. Eu que agradeço. Muito obrigada de a gente poder dividir um pouquinho do nosso trabalho, dividir um pouquinho, né, dessa parte masculina que às vezes é tão pouco falada, mas que é muito importante. Obrigada. E a ProCid está de braços abertos para quem quiser ir conhecer, para quem quiser congelar o seu material seminal, para quem quiser ser um doador. Né, eu acho que muito é isso. Quem ama, congela. Quem ama, congela. Pessoal, fiquem ligados. A gente vai ter o nosso próximo podcast em breve. Eu gostaria de agradecer de forma muito obrigado por estarem assistindo, por estarem ouvindo a gente aqui. E em breve estaremos com vocês no próximo podcast. Thaís, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E fiquem em paz. Tchau, tchau.